Dá para inovar na área social? No vídeo de hoje eu conversei com Ana Zamper, que tem uma vasta experiência na área de tecnologia em grandes empresas e agora está se dedicando a essa parte de inovação, startups e tem muita história boa para contar. Fique nesse vídeo. Bom, pessoal, bate-papo de hoje com Ana Zamper. Vamos falar um pouco sobre startups, inovação, empreendedorismo, enfim, toda aquela história que a gente gosta aqui no canal. Então, Ana, obrigado pelo seu tempo, obrigado aí por tomar esse café com inovação aqui com a gente. Antes de a gente entrar no assunto de fato, né, conta para as pessoas quem é você, um pouquinho da sua história e obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês. Eu venho de um pouquinho mais de 30 anos do mercado de tecnologia, trabalhei a grande parte desse tempo na IBM e em 2022 encerrei meu ciclo no mundo corporativo e passei a me dedicar a conselhos de administração de empresas. Eu sou conselheira de administração do IBEF, conselheira consultiva de 2 projetos sociais, Instituto SEMAS e SAS Brasil. Eu sou investidora anjo de algumas startups, é um trabalho que eu gosto muito, me desafia muito, a gente vai falar um pouco sobre isso. Sou diretora do curso de Transformação Digital para executivos na Sampo, chamado Leading Digital Reinvention. Então, acho que basicamente é isso. A minha carreira toda foi pautada em tecnologia e inovação. Show de bola, eu acho que aqui, então, o tema de hoje realmente ele vai ser muito importante, muito legal aí, porque você tem uma baita experiência e acho que é legal contribuir aqui com as pessoas, né, que acompanham o canal, que às vezes tem aquelas dúvidas, poxa, eu tenho uma ideia, eu quero empreender, mas eu não sei ali se é o momento, se startup é legal. E uma das coisas que eu escuto as pessoas falando é que esse mundo de startup, vamos dizer assim, já deu, né? Tá saturado, não existe mais, acabou, já era. E principalmente, né, porque questão de ciclos econômicos, né, às vezes a gente passa por um ciclo econômico não muito favorecido, vê aqueles negócios de layoff, manda todo mundo embora e tal, e aí pronto, né, já não existe mais startup. Queria ouvir um pouco de você, né, o que você acha desse, como é que tá essa situação aí de startups, empreendedorismo, enfim, o que você acha? Eu acho que é uma pergunta ótima. Eu, desde que me tornei investidora anjo, né, e eu fiz um curso de conselheiro de inovação, que é muito focado nessa questão da nova economia, startups, o que que eu aprendi nesse mundo, né? Antigamente, antes da gente ter todo esse mundo digital, essa conexão, aprimorar produtos ou serviços que já existiam, bastava para uma empresa crescer, né? Hoje em dia, com esse surgimento incessante dessas novas tecnologias e todas juntas e misturadas ao mesmo tempo aqui e agora, né, é imprescindível que as empresas adotem estratégia de inovação. Então, na minha visão, com esse cenário de fundo, o mundo da inovação e startups continua vibrante e com muito potencial. Eu não diria que ele está saturado, mas eu diria que ele está altamente competitivo. Por quê? Porque tecnologias como inteligência artificial, blockchain, IoT, ainda estão em seus estágios iniciais de aplicação, ou seja, ainda tem muita oportunidade para startups inovadoras. Por outro lado, não dá para esquecer que esse cenário, eu acabei de falar de tecnologias um pouco mais complexas, né? Ele traz maiores desafios. Então, hoje, para se destacar no mercado mais lotado, a captação de recursos financeiros e a concorrência intensa, tanto de oportunidades quanto de recursos humanos, são realidades, eu diria que duramente enfrentadas por muitas das startups. Eu reforço que eu não acho que existe um mercado saturado, talvez exista ainda nichos com pouca inovação, porque é muito difícil as pessoas ou esse ecossistema enxergar coisas com um novo olhar quando todo mundo está fazendo o mesmo, né? Então, se apaixone pelo problema e não pela solução. Eu quero falar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas eu acho que é super importante essa questão de, para qualquer inovação, entendendo que existe espaço no mercado, a necessidade de colocar o cliente no centro de qualquer equação.
eu tenho que desenvolver um produto, eu tenho que desenvolver o serviço a partir deste cliente. Não tem medo de fazer diferente, não tem medo de testar novas abordagens. Então, eu acho que são pontos bem importantes aí, considerando que a startup sempre vai ser desafiada por fatores externos. Ou seja, do dia para a noite, pode surgir uma nova tecnologia, pode surgir uma mudança no comportamento dos consumidores. Então, ficar sempre de olho no mercado, não ficar parado, responder rápido às mudanças que o mercado exige, são pontos fundamentais para essa jornada da inovação. Eu gosto de pensar que a inovação nunca tem fim, Felipe. Eu acho que quando a gente entra nesse cenário, nesse modelo de startup, né, sempre a gente tem que estar antenado à questão da inovação. Tá aberto a entender, tá aberto a capturar, tá aberto a testar. Então, eu acho que, só para concluir, eu não acho que o mundo de startup está saturado, eu acho que ele sim está em evolução, se tornando mais sofisticado e mais complexo. E as startups de sucesso vão ser as que conseguirem navegar nesse ambiente, inovando de forma responsável, e mantendo-se super adaptáveis e resilientes diante a todos esses desafios que eu comentei. Não sei se eu respondi aí o que você... Não, muito legal, e eu peguei aqui um pedaço aí que você falou sobre a inovação não tem fim, né? Aí eu fiquei imaginando, né? Poxa, é verdade, né? Afinal de contas, os problemas das pessoas, né, do dia a dia, são sempre novos, né? Surgem novas coisas, novos comportamentos. Então, poxa, eu achei muito legal essa frase aí que você acabou falando, né? Inovação não tem fim. E é verdade, né? A gente sempre É precisa verdade. descobrir, né, novos problemas, vamos dizer assim. Pensa, por exemplo, o Google. O Google não foi o primeiro mecanismo de busca que a gente teve, mas ele não parou de se desenvolver. A Apple não foi o nosso primeiro computador e não parou de se desenvolver. Então, eu acho que são coisas que às vezes a gente acha que é inovação, eu tenho que ser o primeiro. Eu não tenho que ser o primeiro. Eu tenho que ter essa motivação de sempre estar melhorando, sempre estar inovando. É, que legal, isso aí. Exatamente também sempre atendendo os clientes, né? Assim, resolvendo os problemas dos clientes que, poxa, sempre surgem novos problemas, novas características, novas tecnologias, bem como você falou aí. Acho que isso abre uma oportunidade também, né? A gente vai falar isso daqui a pouco, né? Sobre pessoas que querem trabalhar na área, né? Então, cada vez mais novas funções, novos conhecimentos. Acho que aquele profissional que só conhece uma coisa, talvez ele precise abrir um pouco a cabeça, né? Precisa ali olhar alguma coisinha a mais e tal. Então, bem legal essa visão sua aí. É, deixa eu comentar aqui, né? Uma das coisas que eu queria aproveitar aqui no seu conhecimento é o seguinte: você já viu, já participou, já esteve aí em ambientes, né? De muitas startups e tal. E aqui, né, grande parte aqui do nosso público são pessoas aí que têm grandes ideias, mas têm medo de começar e tal. Que características que você vê aí nas startups e tal, em comum, né? Eu diria assim, se uma pessoa quiser fazer uma startup, o que você diria que essa pessoa precisaria ter, né? Assim, para passar aquela barreira do medo, do tipo, oh, eu vou começar, nossa, vão surgir problemas. Que características você acha que a pessoa precisa ter? Eu acho que antes da pessoa, eu queria falar um pouco da empresa, e aí a gente fala da pessoa, se você topar. Bora, show, show. Tá. O que eu acho que a empresa precisa ter para ser uma startup de sucesso, e depois o que o líder aí tem que ter. Eu acho que essas coisas andam juntos. Então, primeira coisa que, quando a gente pensa numa startup, eu acho que o coração da startup, e aí já pensando na característica do líder, é sobre buscar o modelo. Então, a startup ela tem que ser incansável em buscar um modelo de negócio que seja repetível e escalável. Então, o primeiro ponto é: pense em problemas que necessitem de solução. Então, se apaixone pelo problema e não pela solução. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Que problemas eu vou resolver? Você não vai criar um problema.
Você vai ouvir o cliente, ouvir o mercado e buscar soluções para resolver problemas já existentes. Então, você não vai criar o problema, você vai criar uma solução para um problema já existente. Então, acho que isso é super importante. O outro ponto é a gente sempre acha que quanto maior e mais inovadora de sucesso, mais inovadora for a ideia, mais garantia de sucesso ela tem, né? Eu acho que não. Eu acho que quanto mais, de novo, ela atender com uma solução criativa um problema já existente, mais sucesso ela vai ter. A outra coisa é comece pequeno. Pense em soluções escaláveis. Se a gente pensar, por exemplo, Netflix, Uber, próprio iFood, Spotify, Mercado Livre, eu sei que são bem faladas, mas todas elas começaram pequeno. O próprio iFood, que a gente usa muito, há, sei lá, 3 anos atrás, era muito pequeno, era super nichado. Então, são negócios que começaram pequeno, descobriram seu product market fit e cresceram de maneira exponencial. E um ponto é, eles cresceram de maneira exponencial, gerando receita de forma mais acelerada que a sua estrutura de custos. Então, eles são escaláveis porque eles multiplicaram a renda, mas não aumentaram os custos na mesma proporção. A outra coisa é, e aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado da tecnologia, mas não existe startup sem ter tecnologia. Eu acho que hoje dificilmente você vai conseguir oferecer o melhor produto, a melhor solução, sem ter a alavancagem de uma tecnologia de ponta. E aí os fundadores têm que necessariamente conhecer sobre tecnologia e a tecnologia que vai ser empregada no seu negócio. Então, ele não tem que conhecer todos os temas de tecnologia, mas ele tem que conhecer profundamente a tecnologia que ele vai usar na definição do seu modelo de negócio. Eu acho que isso é um grande diferencial. Quando a gente pega, por exemplo, o iFood, eu tive uma conversa com o Diego Barreto ano passado na Sampo, e ele comentou muito sobre isso. Ele é CFO, ele não contrata pessoas na área de finanças que não saibam, por exemplo, programar em Python, porque ele diz, o meu negócio hoje é sabidamente um negócio de tecnologia, baseado em dados. Então, eu ouvi do CFO do Mercado Livre há 15 dias também, do Thiago Azevedo. Meu negócio é essencialmente tecnologia. Então, eu acho que são dicas de que eu preciso entrar e mergulhar nesse mundo da tecnologia. A outra coisa é, eu como fundador, né, quero começar um negócio. Eu tenho que entender qual que é o formato de negócio que eu vou utilizar, para quem que eu vou vender, por que que eu vou vender isso, qual que é o formato de entrega e o timing do negócio. Eu acho que essa questão de timing também é uma coisa fundamental para a startup, né? A questão da escalabilidade, da tecnologia e do timing. Eu tenho que saber o timing perfeito. Não pode ser nem tão cedo que não tenha cliente, porque eu já tenho que ter um cliente para entregar a solução, mas também não pode ser tão tarde, de tal maneira que o mercado já tenha tanta concorrência. Eu gosto de pensar que Airbnb, por exemplo, e o Uber tiveram timings perfeitos, né? Surgiram no momento nos Estados Unidos, junto com a chegada da recessão. As pessoas buscavam renda extra. Então, aí, casou. O outro ponto é boa equipe. Não dá para a gente ter ideias inovadoras sem ter pessoas talentosas, inovadoras, criativas, comprometidas para poder entregar. A questão da definição de bons objetivos, né? Acordo de sócios, uma governança impecável, ter essa questão da transparência. Então, eu acho que isso tudo é algo muito importante. E vou reforçar o ponto, fundador. Quando sair pensando em vou empreender, lembra de pensar em qual é a demanda reprimida que eu vou atender. Então, primeiro ponto, entendeu a demanda reprimida, entendeu o problema. Vou para a solução. Tenho a equipe, tenho o modelo de negócios, busco recursos financeiros e busco o time. E aí, né,
o que que um líder deveria ter? Falando um pouco dos soft skills, né? Resiliência, porque depois de tudo que eu falei, dá para ver que não é fácil, né? Esse cenário é super desafiador, mas altamente, eu acho que traz uma recompensa até de realização pessoal brutal. Coragem, muita coragem, flexibilidade e adaptabilidade, pensamento estratégico, ou seja, como é que eu encontro esse nicho aí de demanda reprimida, desculpa. Autogestão, porque eu ouço muitos fundadores dizendo que navegam sozinhos, né? Que acaba sendo ser um empreendedor pode ser solitário. E eu acho que para mim o mais importante de tudo isso é ser fiel aos seus princípios, a seus sonhos. No momento em que eu defini a minha ideia, que eu entendi a demanda reprimida, seja fiel aos teus valores, porque eu acho que isso não vai te dar melhor modelo de propósito e motivação. Nossa, isso aí. Bom, primeiro, assim, uma aula aqui, eu achei muito legal, assim, esses sites, essa sua experiência. Realmente é bem legal e vai bem em linha do que às vezes, né, até já passou aqui por esse canal alguns empreendedores mesmo, né, sobre que montaram startups e tal. E aí essa parte final que você falou, né, sobre ter ali um propósito, a visão e tal. Alguns deles, não, todos eles, né, falaram exatamente a mesma coisa, do tipo, sei lá, eu estava numa empresa, eu não via mais motivação e tal, e agora que eu estou com a minha startup, eu tenho aquela vontade, né, eu acordo cedo para resolver um problema, eu achei ali o problema, vamos dizer assim, e é difícil o começo, e tem gasto, e não dá certo, e sei lá, tem N problemas, mas essa motivação de resolver um problema, né, de você ter claramente ali, né, resolver alguma coisa, eu acho que isso que dá o combustível, vamos dizer assim, para essas pessoas, né? Eu acho que vai muito em linha do que você acabou falando, e achei bem legal isso daí. Porque eu acho que aí é a parte acadêmica da definição do que é startup e uma empresa tradicional. A startup é um modelo temporário. Então, durante esse modelo temporário, quando ela se define como startup, eu tenho que ter uma entrega. Para eu ter uma entrega, eu tenho que ter um problema. Então, eu acho que essa questão de você ter o problema e poder pivotar aí soluções para entrega e você só vai fazer isso se você tiver com o seu coração ali, com o seu propósito, que senão, qual é muito trabalho, é um grande desafio para quê? Se não for para você estar alinhado com o que você sonha, né? Não, poxa, com certeza, muito legal isso daí. Inclusive, queria puxar um gancho aqui que todo mundo fica falando aí sobre startup. E aliás, esse é até legal porque, principalmente na parte da graduação, né, onde eu dou aula ali e tal, é engraçado, as pessoas sempre têm uma solução para tudo, né? Ah, eu vou fazer um aplicativo, sei lá, normalmente é aplicativo também. Ah, vou fazer um aplicativo que vai conectar, não sei o quê, e vai trazer a paz do mundo. Poxa, mas assim, você foi lá validar, você já perguntou, você fez uma pesquisa, existe isso de verdade? Não, mas as pessoas vão usar. Você não sabe não sei se existe esse problema, né? Às vezes, né, o outro gancho ali é que você falou, valide, né? Você sabe que tem o problema, faça pequeno, teste com algumas pessoas, veja se faz sentido, aí depois você escala esse negócio aí, né? Você E, e sabe é- que muitos dos pitches que às vezes a gente participa como investidor anjo, né? Os fundadores trazem uma definição do negócio. E sempre são, para já estar ali, as definições já estão maduras, já estão testadas. Mas é curioso quando você sai do teu ciclo, né? Sai do teu ecossistema conhecido, como novas ideias aparecem. Então, por exemplo, eu tenho 55 anos. Eu tenho muito claro hoje, é uma coisa muito forte para mim, a questão do etarismo. Quando a gente pega fundadores com 25, 30, 35 anos, o etarismo é uma palavra que não faz parte do vocabulário. Porém, a questão do etarismo está bombando de oportunidades. Menopausa, mercado de trabalho. Então, quando a gente coloca isso num pitch, para tudo. Fala, opa, eu não tinha pensado nisso. Então, essas trocas, testar o mercado e testar o mercado de maneira ampla, como você estava comentando, eu acho que é crucial. Poxa, bem legal mesmo. E da área social, dá para inovar ou só eu posso. É só fintech, né? Agora é moda, é fintech, é blockchain, é Bitcoin. É isso aí que é o que importa. Ou existem oportunidades em áreas sociais? Né?
Olha, área social, eu tenho um carinho especial, né? Eu sou conselheira voluntária de 2 projetos sociais, e para mim o empreendedorismo social não se trata apenas de você atuar como uma ONG. A ideia por trás de uma startup social é focar no desenvolvimento de soluções que sejam escaláveis, obviamente, e que sejam soluções, modelos de negócios em prol de uma comunidade buscando sustentabilidade, autonomia e qualidade de vida. Não estou falando de assistencialismo, tá? Qual que é a diferença? Por exemplo, ao invés de eu distribuir cestas básicas para famílias carentes de uma comunidade, o empreendedor social teria a ideia de criar um projeto de agricultura urbana, familiar e sustentável, de tal maneira que as pessoas criariam uma fonte de renda e poderiam não depender mais essencialmente de ajuda de outras pessoas, governo ou instituição. Então, é ter esse conceito da sustentabilidade econômica. Nada contra o assistencialismo, mas é só aqui para pontuar o exemplo. Então, eu acho que essa questão da sustentabilidade econômica é fundamental. Uma das startups que eu trabalho, o projeto social chamado SAS Brasil 4x4, ele é um projeto que surgiu há 10 anos, através de 8 amigos que eram apaixonados por velocidade, por carros, e eles foram no Rally dos Sertões. E alguns deles eram médicos. Então, eles se incomodaram com a falta de acesso à saúde que as pessoas na rota do Rally dos Sertões tinham, cidades com baixo IDH, e foram de caminhonete, tenda de campanha e começaram a atender. Aí surgiu a SAS. Hoje ela é uma estrutura formal. A gente tem uma startup social que ela vive para vender um software de prontuário eletrônico, a gente vende as a service, e essa startup social, ela se autossustenta e ela deriva lucros, inclusive, para o trabalho social em si, para o trabalho da ONG. Então, como é que a gente chegou nesse modelo de negócios, né? Primeiro ponto é ser inovador, não tem como. É o mesmo modelo de uma startup comum, eu tenho que ser inovador. Eu tenho que entender qual que é o problema. No nosso caso, o entendimento do problema eram pessoas em cidades com baixo IDH que tinham acesso limitado à medicina especializada. Não tem, por exemplo, acesso a telefone celular para fazer uma teleconsulta depois que a telemedicina foi regulamentada aqui no Brasil. Então, como é que você faz? Como é que você não está em todos os locais? Então, aí vem as ideias. Como é que eu incluo essa população? Criamos cabines que se chamam unidades de teleatendimento avançado, que é um container, de uma maneira bem grosseira e simplista, é um container, que é um mini consultório, com todo o aparato de tecnologia e networking para que essas pessoas pudessem, em algumas cidades de menor IDH, se deslocar a essas cabines e fazer sua teleconsulta, de tal maneira que eu tenha acesso a médicos especializados de remoto. Então, ser inovador. Eu tinha um propósito, eu tinha um problema, então fui inovador. Ponto importantíssimo para empreendedorismo social. Eu tenho que ter a intencionalidade do projeto de forma muito explícita. Para que eu vou fazer, como e onde? Então, é fundamental isso. Ter objetivos com crescimento, com indicadores de crescimento e métricas absolutamente estruturados. Por quê? Porque como um projeto de empreendedorismo social, ele pode também receber doações, essa questão das métricas, de você definir as entregas e você definir o retorno, você ter todos os KPIs muito bem estruturados ali, ter a transparência, prezar pela ética e ter uma governança impecável, fazem com que esse empreendimento social ou essa ONG sejam absolutamente reconhecidos no mercado.
Então, você tem nesse mercado, você tem o GRAAC, você tem Amigos do Bem. Eu acho que Amigos do Bem é um modelo muito conhecido, que eles têm as linhas de negócios, por exemplo, as vendas de castanhas e outras coisas, mas eles fazem a venda de castanhas, castanhas que são trazidas de comunidades onde eles ensinam todo esse conceito de sustentabilidade. Então, aí começa a girar, né? A Turma do Giló é uma outra, Gerando Falcões, a Sea Shepherd, que é uma ONG super interessante para a preservação dos oceanos, a SAS, que eu comentei, Instituto Ser Mais, que é o outro que eu trabalho, que é um instituto focado em educação, a inclusão através de educação para crianças marginalizadas. Então, eu acho que não tem diferença na questão de eu tenho que ter um problema, eu tenho que ser inovador, eu tenho que ser escalável, eu tenho que prezar tanto quanto numa estrutura tradicional, digamos assim, de startup, pela ética, governança e transparência, mas talvez a única diferença seja eu tenho que ter explícita a intencionalidade. Não, bem legal. E faz a gente refletir também, né, sobre, poxa, startup, dinheiro, fintech, blockchain, internet, IoT, não sei o quê. Só que, poxa, tem tanta oportunidade, né, que nem você comentou essa história que eu achei super legal, do Rally dos Sertões e tal. É, parece uma coisa assim, tão simples, né? Mas, poxa, a solução não é nada simples. É super legal aí inovar também nessa área, né? Ajuda as pessoas, né? Tem oportunidades, como você falou. E você usa a tecnologia da mesma forma. Por exemplo, a gente hoje usa, no Instituto Ser Mais, a gente está usando chatbots para treinamento e acolhimento de alunos. Na SAS, a gente está usando inteligência artificial para fazer mapeamento, para fazer leituras e mapeamento de imagens que vêm de exames. Então, eu começo a ter tendências, né, para câncer de pele, por exemplo, em algumas regiões. Eu tenho diagnósticos remotos para toda a parte de câncer da mulher, né, dos órgãos femininos, eu faço diagnóstico remoto. Então, eu acho que esse ponto a tecnologia ela está embarcada também nas soluções. Para quem quiser conhecer mais sobre esse modelo de empreendedor social, eu recomendo olhar um pouco o site da Fundação Schwab. A Fundação Schwab ela tem uma premiação anual, que é o Prêmio Empreendedor Social, e tem muitos projetos lindos, que são projetos que usam tecnologia, focada em combater desigualdades, mudanças climáticas, racismo, pobreza extrema, sempre focado em preservação de biomas, como resolver problemas de favelas e periferias, acesso à moradia e água. Então, ali dá um panorama geral do que seria o empreendedorismo social. Muito legal, muito legal. Ô, Ana, só para a gente já ir encaminhando, passa rápido, o papo é muito gostoso aqui. Obrigado aí, né, por esse bate-papo, mas eu queria ainda fazer dois questionamentos aqui, que sempre eu faço para todas as pessoas que passam e eu acho que é legal pegar a sua experiência. Então, o primeiro deles, né, vamos lá, poxa, tem tanta gente aqui que assiste, que está começando, está naquela dúvida, aquele medo, ou eventualmente está numa empresa, mas está insatisfeito, tem uma ideia ou quer empreender. Se você pudesse encontrar essa pessoa e falar assim, o que você pode passar de conhecimento, né? Às vezes um livro, um artigo, um curso, às vezes um comportamento, né? Falar para essa pessoa, se você tivesse que passar uma experiência, vamos dizer, para uma pessoa aí que está ou jovem ou alguém que está começando, que você, na sua experiência, que você falaria para essa pessoa? Eu vou recomendar um livro que se chama Startup Nation, que é um livro baseado na cultura israelense. Ele traz um pouco sobre a economia de Israel e como o país conseguiu atingir um crescimento econômico
apesar da geografia dele, dos conflitos geopolíticos e falta de recursos naturais. Então, esse livro ele traz muito o conceito de que a mentalidade da startup ela vem de a cultura empreendedora, a importância da diversidade para a inovação. E uma coisa eu tive em Israel o ano passado, e uma coisa que eu queria dividir com vocês aqui eu aprendi em Israel o que eles chamam de chutzpah. Essa crença do chutzpah faz parte da mentalidade cotidiana deles. E isso significa ousar, desafiar. Chutzpah é meio que uma combinação de bravura e ação. É agir num território desconhecido, é agir num território novo. É um desafio, é sempre ter esse impulso da energia em direção à execução. É diferente da ausência do medo, mas sim de você pensar fora da caixa mais vezes do que não pensar. E assumir as suas responsabilidades, correr risco e nunca temer o fracasso. Então, eu aprendi isso nesta semana que eu passei em Tel Aviv. Eu fiquei 4 dias na Lahav Executive Education, que é da Universidade Kohler, na Universidade de Tel Aviv. E eu aprendi sobre isso e eu já tinha lido o livro. Então, eu consegui decantar, digamos, os aprendizados do livro. Isso eu acho que é fundamental, se desafie, questione, tenha uma forte determinação. A atitude sua é que deve vencer. Fracassos fazem parte da pivotagem de uma startup, mas a sua determinação, a sua atitude é o que deve vencer. Tenha muito uma abordagem orientada à solução. E aprenda com os erros, tolere falhas e vida que segue. Não tem erro, né? Tem aprendizado, né? Não falha, você aprende uma outra maneira de fazer, uma maneira diferente, ou pensa numa outra maneira. Nossa, muito legal isso daí. Ana, obrigado aqui pelo seu tempo, obrigado aí por compartilhar. Eu adorei aqui o bate-papo, eu acho que uma grande experiência poder passar aqui para as pessoas, que esse é o intuito do canal, né? Poder ajudar as pessoas que querem começar um empreendimento, uma startup, ou que já acabaram de começar eventualmente, ou estão ali naquela bad, né? Poxa, minha startup não está indo bem, sei lá, o que eu tenho que fazer. Então a intenção aqui desse canal é exatamente isso, né? Fomentar o empreendedorismo, fomentar aí novas ideias, tecnologias em si. Então, poxa, obrigado aí pela sua experiência, contribuição. Eu particularmente adorei aqui uma aula aqui de vários conceitos. Queria passar para você a palavra final aqui, alguma consideração final, alguma frase e até redes sociais, o que você quiser divulgar aí, fique à vontade. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Em primeiro lugar, parabéns pela iniciativa. Eu acho que esses momentos de troca são os melhores aprendizados que a gente pode ter, né? Eu acho que é a construção para que o líder, para que o empreendedor não se sinta solitário, essas trocas são os melhores amigos nossos, né? Aprender uns com os outros. Então, parabéns. Assim, se alguém quiser empreender, comece. Eu acho que tem que começar. Nunca vai ter um plano perfeito, você nunca vai ter um plano infalível, um modelo de negócio sem erros, nunca vai. Começa, começa. Eu acho que o grande ponto é vá em frente, começa, acredita e seja feliz com isso. Os meus contatos, sou Ana Zamper no LinkedIn. Eu tenho um site que é Baiaz, www.baiaz.com.br, e eu escrevo um blog ali. Então, eu estou à disposição para trocar ideias com vocês e continuar nessa jornada de aprendizado. Muito obrigada e, mais uma vez, parabéns. Obrigado, Ana. Eu vou deixar os links, né, do que você falou, do livro e tal, vou deixar aqui no primeiro comentário para as pessoas, para facilitar. Obrigado mais uma vez aí por compartilhar esse conhecimento com a gente. Até a próxima. Tchau, muito obrigada.